Manunganaldau para Kishu Ginsan, Akusi Elsion, e você é meu convidado para viajar no mundo das ideias e tentar entender um pouco mais sobre o quanto não sabíamos o que é viver de verdade. Eu vou contar para vocês que eu já tava ficando com saudade de gravar e de falar essas coisas, de falar essa minha abertura e de falar com vocês. A última vez, na verdade, que eu gravei esses vídeos pro YouTube foi no dia 1º de janeiro de 2024 e hoje é dia 2 de fevereiro de 2024. Nesses últimos tempos, nesse último mês, eu tive muita correria e outras dificuldades também que me atrasaram de gravar o vídeo. Tipo, teve tanta coisa assim. Primeiro começou com a gente tentando consertar a eletricidade porque a gente tá passando pela transição de estações. Não sei, não funciona como no Brasil, não são 4 estações aqui. Aqui é metade do ano chove, metade do ano faz seca. Então, chove muito, metade do ano seca, muita seca. No Brasil é mais ou menos assim, mas tem divisões de estações, né? Aqui é sempre quente e aí chove ou seco, mas é sempre quente. E aí a gente tá passando pela transição de o fim da época de chuvas para a época de secas. E por isso a nossa fonte de energia, que eu não sei se vocês sabem, eu acho que eu não contei isso ainda. Não, eu tenho certeza que eu não contei isso ainda. A nossa energia, ela é provinda de 3 fontes. Ela vem do hydro, que é uma hidroelétrica, é uma piscina que tem, eu posso até procurar um vídeo, mas eu acho que eu não tenho. É uma piscina com uma barragem, como mais ou menos como funciona uma grande hidroelétrica no Brasil, como o Itaipu ou outras hidrelétricas grandes que tem no Brasil, mas essa é uma pequena hidrelétrica em que ela funciona, tem uma barragem lá em cima e um cano bem longo assim, desde a barragem, que é lá longe, e aí a pressão dessa água, ela gira a turbina e gera energia, mas quando tem seca, não tem chuva, não tem água nesse rio, não enche a piscina, não tem eletricidade. Então, não tem como ter eletricidade do hydro. Então, a nossa segunda fonte de energia é a fonte de energia solar, que seria ok se a gente não tivesse tanta coisa que usa eletricidade nesse lugar, como, por exemplo, uma geladeira para os remédios, como, por exemplo, o Starlink, que gera muita eletricidade, como luzes para diferentes prédios, e aí esses cabos longos que levam eletricidade daqui para lá, para outra sala de aula, para a igreja, para casa de tal pessoa. Essas várias fontes de energias, elas consomem um pouco da eletricidade que as placas solares geram, e isso é um problema que às vezes não segura. A eletricidade às vezes não é forte o suficiente para sustentar isso tudo em pé. E aí a nossa terceira fonte de eletricidade seria um gerador, gerado a gasolina. E aí temos outro problema que surgiu, não agora, mas a gente tá tendo consequências dele até agora, que é a falta do avião. Não tem avião para trazer gasolina, então não tem gerador. A gente teria que carregar a gasolina da cidade até aqui, mas vocês já viram um pedacinho da trilha num vídeo. Eu vou botar o vídeo aqui. Já viram um pedacinho da trilha, isso é só o comecinho da trilha, depois a gente começa a subir e assim, é bem distante. Carregar gasolina ali é bem difícil. A falta do avião não gera só o problema de não ter gasolina, gera o problema de não ter, às vezes, uma comida a mais, um botijão de gás, e isso gera um estresse maior. Mas a gente está conseguindo resolver com as forças que nós temos. A gente está gerando eletricidade para Jackery Batteries, baterias da Jackery, que são o suficiente para que a gente tenha pelo menos internet por algumas horas. Então, é difícil, mas está funcionando. E aí, quando não é internet, eu tenho que botar bateria nos computadores para aula de typing, de digitação. E aí são pequenos problemas e pequenos ruídos que às vezes me atrasam para soltar vídeo aqui e às vezes me atrasam para fazer o meu próprio trabalho, que é no computador, né? Tô editando músicas, então eu tenho que editar no meu computador. Não tem eletricidade para que o computador fique ligado, então eu tenho problemas. Então eu tô tentando resolver isso da melhor forma possível. Peço desculpa por ter ficado um mês sem postar vídeo. Espero que eu não fique mais um mês sem postar vídeo. E nas primeiras semanas da transição, nas primeiras semanas de janeiro, tinha muita nuvem no céu, pouca chuva. Tipo, nenhuma chuva, na verdade. Os dias inteiros nublados, como o dia de hoje. Não tem como mostrar pra vocês, mas como o dia de hoje é um dia muito nublado e não tem sol. Então não tem como gerar eletricidade solar, nem para você carregar o telefone, quem dera usar a internet ou postar um vídeo na internet. Então, mais uma vez eu queria pedir desculpa para vocês por ter demorado tanto tempo e queria conversar com vocês sobre mais um problema que a falta de eletricidade nos gera, é a falta de proeficiência, a falta de resolver melhor os problemas. No dia 17 de janeiro, eu tava aqui de tarde, depois da aula, editando, e a enfermeira, a médica, na verdade, ela veio até aqui correndo e gritando, era 3h40
mais ou menos, gritando pra mim assim: Kelson, arranja carregadores. A gente precisa carregar uma mulher, ela tá sangrando agora. E essa mãe, vamos chamá-la de senhora M, ela deu à luz às 3 da tarde, às 3 e pouco, 3h15, e após dar à luz, ela teve uma hemorragia e a gente não tinha como carregá-la de avião pra baixo porque o avião tá quebrado. Então a gente juntou os alunos do ensino médio e alguns adultos no caminho e tentou carregar ela pra baixo. A gente foi o mais rápido que podia, a gente demorou 1h25 mais ou menos, com o paciente nas costas. Isso é bem impressionante, na verdade. Quando chegou lá, a gente botou ela na ambulância, que já estava lá esperando, porque a gente ligou antes, mas mesmo assim, com todo esse esforço, a gente não foi capaz de mantê-la e a gente acabou perdendo. E assim, isso mexeu bastante comigo, dá pra ver que minha voz ficou um pouco diferente. Lembrar disso ainda mexe comigo, ainda me dá muita vontade de chorar, porque eu me senti naquele momento em que a gente perdeu ela como se eu fosse um inútil, sabe? Como se a minha ajuda não fosse o suficiente. E realmente não é. No dia seguinte, a gente andou até o lugar onde nós enterramos ela, e ali eu lidei com a perda de muitas pessoas, né? Muitas pessoas perderam a senhora M, muitos palauanos choraram, eu chorei, os médicos choraram, e foi uma semana bem pesada, uma semana bem... Lembrar disso me machuca um pouco. Nós tivemos dificuldades depois disso, ainda temos problemas de eletricidade. Na minha casa eu não tenho água, nesse momento já fazem mais que uma semana, na verdade. Eu tô tomando banho aqui na escola, tô levando água pra cozinhar. Eu queria falar com vocês um pouco mais sobre perdas. Eu tô com dificuldade de olhar pra câmera, me desculpa. Tô segurando pra não chorar. Essa não foi a primeira paciente que eu perdi nesse lugar. Já teve outro paciente que diretamente eu não fui capaz de ajudar a tempos rápido o suficiente para que ele não perdesse a vida. Era um senhor já de idade e eu acho que eu já contei pra vocês, não sei se eu contei pra vocês, mas na minha segunda semana aqui, no meu segundo sábado, a gente saiu de manhã, lá pelas 6 da manhã, sentido uma outra montanha que é Saramerig, que é tipo 5 horas de distância daqui, pra tentar carregar um paciente que tava com tuberculose e ele não tava comendo. Ele tinha algum problema, outro problema que ninguém tava entendendo, ele não tinha comido por 3 meses. 3 meses. A única coisa que ele consumia era um pouquinho de leite de coco. Que eles faziam leite de coco, ele bebia alguma coisinha pra ter nutrição, mas qualquer outra coisa ele vomitava e ele tava muito mal. E ninguém chamou a gente até que ele tivesse uma situação muito crítica, ele tava muito magro e a gente correu até lá e ele até foi levado pro hospital, mas já era tarde demais, a gente acabou perdendo ele também e tiveram outros. Então, esse paciente, esse de Saramerig, eu não consegui carregar porque eu não era tão bom nas trilhas. Então, em um determinado ponto, bem perto, na verdade, eu já conseguia ver, na verdade, eu vi eles lá. A gente chegou até esse ponto e eu parei no caminho porque eu não tava conseguindo mais andar. Eu tava extremamente cansado e bem abatido mentalmente, porque eu sei que vocês já tiveram momentos assim, sabe quando você não sabe o que vai acontecer? Você não sabe o caminho. Você, por exemplo, tá andando e não sabe o caminho, você fica apreensivo, você tem alguma decisão na sua vida pra tomar, mas você não sabe o que vai ser de você se você tomar essa decisão e você fica com medo. Eu entrei em pânico e parei no meio do caminho. Eu falei, vão lá, na hora que vocês estiverem voltando, eu ajudo vocês a carregar o paciente. Eles acabaram não voltando, foram por outra trilha direto pra cidade, e eu voltei com outras pessoas, com outros nativos que estavam vindo pra cá. Ainda bem que tinha nativo vindo pra cá, porque eles me deixaram no meio do caminho e fiquei lá sozinho esperando. E tiveram outras pessoas que eu indiretamente perdi aqui também, que eu conheci. Uma, infelizmente, vítima de... Eu não sei se eu posso falar essa palavra no YouTube, mas ele tirou a própria vida. Mas nenhuma dessas perdas mexeu tanto comigo quanto essa última da senhora M, porque eu tava lá falando com ela algumas horas antes da filha dela nascer. Eu tava lá falando com ela durante a trilha, enquanto ela agonizava de dor, falando: me dá minha filha, porque eu vou morrer. Eu tava lá tentando carregar ela, mas não conseguindo, não tendo força suficiente pra carregar rápido o suficiente pra gente ainda ter ela aqui, pra ela alimentar a filha dela pela primeira vez, pra ela cuidar da filha dela, ver a filha dela crescendo.
Eu não tenho uma mensagenzinha bonita nesse vídeo para falar que a gente sabe lidar com perdas, mas, sei lá, eu queria falar que perdas doem. Não importa se é alguém ligado muito a você por sangue ou se é alguém que você perdeu por... que você se culpa que perdeu ou... perdas... Perder alguém dói e você não tem problema chorar, não tem problema sentir falta, mas assim, sempre se lembre que se você perder alguém e sentir que você podia ter feito alguma coisa melhor ou que você não tem mais a razão para continuar, se lembre de que essa pessoa que você perdeu, ela gostaria de que você continuasse e fosse em frente, vivesse a tua vida. Eu aprendo muito com o Palauano. Eu aprendi a amar o povo palauano e a perda deles dói muito pra mim. Eu não tenho muito tempo aqui, mais restante. Eu já tenho uma data pra eu voltar pra casa. Eu ainda não vou falar pra vocês, mas mais ou menos na metade do ano eu já perdi parentes, já perdi pessoas próximas de mim. Não era muito de chorar, mas quando eu senti que eu poderia ter feito algo a mais e não consegui, isso doeu bastante. Isso doeu mais do que eu achei que fosse doer. Mas eu coloquei a minha esperança em Deus de que um dia eu vou revê-la. E isso é o que eu acredito, é a minha fé. E isso me faz bem. Procura o que faz bem pra você e deposite a tua fé nisso. Bom, é isso. As histórias sobre esse lugar incrível que tem me ensinado tanto todos os dias eu deixo para um próximo vídeo. Muito obrigado se você assistiu. Deixa um gostei, comenta alguma coisa, compartilha com os amigos e a gente se vê numa próxima. Eu vou lá.